Bora falar agora da Copa do Brasil, gente, porque amanhã a gente vai conhecer o Carioca que vai disputar a decisão, né? Tem Fluminense e Vasco no Maracanã, ao vivo, no Sport TV, às 8h30 da noite. Primeiro jogo, você lembra, né? 2-1 Vasco. Deixa eu conversar com Camila Barbieri, né? Vamos começar falando de Fluminense. Tá no Maracanã, né, Camila? Tá chovendo no Rio de Janeiro. Informações do Flusão pra gente, que é o mandante dessa vez. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É interessante, né, que é o Maracanã, vai os dois jogos aqui, né? Primeiro mando na quinta-feira do Vasco e agora do Fluminense. Vasco que tem essa vantagem por ter vencido por 2-1, então o time do Zubeldia precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para já avançar direto à fase final. Uma vitória simples, né, por 1 gol só, aí leva a decisão para os pênaltis e traz aquela emoção louca para o torcedor. Maracanã que vai estar lotado, ingressos esgotados, a gente lembra que tem setores de torcida mista, o que é bem legal, né? Para esse jogo, um retorno importante para o time do Zubeldia, o Canóbio, jogador de velocidade, do lado esquerdo, né, que traz muito esse apoio também, ofensivo e defensivamente para o René daquele lado, retorna. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo e desfalcou o time. Agora, o Soteldo, que cumpriu essa função no primeiro jogo, esse desfalca o time, não estará à disposição, saiu do jogo, inclusive, no meio do jogo, sentindo dores no quadril. Um retorno importante para ressaltar também para o torcedor que tem muita expectativa é o Germancano, pelo menos entre os relacionados. Recuperado de uma lesão no joelho, não deve começar entre os titulares, viu? Mas pelo menos está nessa lista, né, Escobar? É, o Fluminense correndo atrás e o Vasco administrando vantagem nesse jogo, né, Camila? Pois é, importantíssima vantagem, né? A gente sabe que esses jogos de mata-mata da Copa do Brasil são muito intensos. Foi assim, inclusive, o segundo tempo do Vasco. E dessa forma o Vasco conseguiu essa vantagem, né? Marcou 2 gols de forma rápida ali no segundo tempo para levar essa vantagem. Destacando que um jogador que foi muito importante nesse jogo, que marcou um gol, inclusive participou muito da construção do segundo gol, é o Ryan, jovem de 19 anos, com 20 gols nessa temporada e que está de contrato renovado. Havia uma grande expectativa para o torcedor do Vasco em relação a isso. Desde julho, todo mundo, a diretoria do Vasco trabalhando para ter essa renovação, e ontem o Vasco anunciou então que o Ryan estendeu esse vínculo até 2028. O vínculo antigo ia até 2026, então aí mais um tempo para o torcedor curtir o Ryan, com multa rescisória, Escobar, de 500 milhões de reais. Outro destaque para a gente falar um pouco do time do Vasco, né, do Diniz, que vem a campo amanhã, é que o Piton segue fora na lateral esquerda. Então o Pumita, né, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, mas já está acostumado a cumprir essa função do lado esquerdo, deve seguir então para compor essa linha defensiva que tem os 2 zagueiros, Cuesta e Robert Renan, e do lado direito, Paulo Henrique, melhor lateral direito do Brasileirão. Escobar. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você. E agora vamos saber como é que está o clima dos torcedores. Vamos ver. 2 camisas e o mesmo objetivo, o bicampeonato da Copa do Brasil. Amanhã, um desses 2 rivais ficará pelo caminho. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. Vamos pro segundo jogo, mais 90 minutos. É tudo ou nada. Tá tudo em aberto. É agora ou nunca. Eu quero ver Vasco e Fluminense. Semifinal, Copa do Brasil. Depois dessa vitória de quinta-feira, como é que tá o coração vascaíno para amanhã? Rapaz, é muita expectativa, viu? Tô sonhando com esse título. O Vasco faz muito tempo que não ganha um título e a gente tá muito esperançoso. O Ryan brilhou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, brilhou contra o Fluminense agora pela Copa do Brasil, fez gol de empate, participou da jogada do segundo gol, recebeu elogio do Coutinho e até do Zubeldia, técnico do Fluminense. Tem jogador muito desequilibrante, a mi entender, que é Ryan. Tá voando, é um jogador super importante pra gente, é um jogador decisivo, demonstrou o ano inteiro isso. O que o Vasco precisa fazer para passar de fase amanhã contra o Fluminense no Maracanã lotado mais uma vez? Manter a mesma pegada. Não tomar gol nos primeiros 15 minutos. Se entrar achando que já tá classificado, aí eu acho que fica difícil. Como é que tá o coração, tricolor? Aliviado de ter se classificado para Libertadores na fase de grupos, mas a gente quer o título, né? Se o Fluminense entrar com essa mentalidade de vencedor, como é um time de guerreiros, né? Aí tenho certeza que a gente consegue passar. Eu acho que a estratégia, principalmente do Fluminense,
ela tem que ser uma estratégia mais agressiva, até porque o Fluminense tem muita dificuldade de fazer gol. Você acha que o Fluminense tem que fazer alguma coisa em relação ao ataque? O Everaldo, acho que pra mim não pode jogar o jogo todo. Ele tá meio que fugindo da responsabilidade, dá pra sentir isso, então acho que tem que preparar o Cano ou o John Kennedy aí pra entrar e entrar com tudo. E o Canóbio, fazendo a diferença voltando também? O Canóbio faz muita diferença porque é um motor, né? Um dínamo ali no time. Outro grande jogo, equilibrado, com momentos de domínio de um lado e do outro, com as duas torcidas participando como foi. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o jogo que foi de quarta-feira. Vamos falar de novo da semifinal da Copa do Brasil. Camila Barbieri, cadê você? Está aqui. Camila Barbieri, agora eu quero ver, hein? O pessoal quer saber a escalação, temos pistas? Vamos lá, Escobar, vamos falar então de como vêm os dois times, né? Sem grandes mudanças, né? Os dois times, assim, não têm grandes desfalques, departamento médico, além dos que a gente já sabe, né? Ou dos que estão retornando, como eu mencionei no caso do Fluminense aí, o Germancano, que pode estar entre os relacionados. Vamos dar uma olhada então no campinho do Fluminense, que tem o Fábio, goleiro muito importantíssimo, ainda mais em questões de decisões, assim, né? Do lado direito, Samuel Xavier, aí a dupla de zaga com o Thiago Silva e o Freitas, do lado esquerdo, o René. O meio de campo com o Martinelli, aí a dúvida que a gente tem, né, porque o Zubeldia essa hora já deve estar quase resolvido, é se ele vai ou escolher pelo Nonato, que foi com quem ele começou o primeiro jogo, ou se ele vai com o Hércules, para compor esse meio junto com o Lúcio Acosta. E lá na frente, para fechar esse setor ofensivo, o Canóbio que retorna, então o Serna e o Everaldo como referência de lá como centroavante, né, Escobar? Acho que, hein, Camila? Vamos lá, agora falando um pouco do Vasco. O Vasco que tem essa vantagem, né, ali no placar, então vale destacar isso. Tem o Piton, como eu falei, fora, então o Pumita Rodrigues cumprindo essa função. Vamos dar uma olhada no campinho do Vasco, que tem o Léo Jardins, muito importante também, goleiro pegador de pênalti, né? Para uma decisão é bom contar com um jogador desse. Paulo Henrique do lado direito, a dupla de zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan. Do lado esquerdo, o Pumita Rodrigues cumprindo essa função no lugar do Piton, que está fora por lesão no joelho. O meio, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, também cérebro desse time, criando jogadas ali pelo centro do campo. E lá na frente, o Nuno Moreira, que geralmente cai um pouco mais pela direita, Andrés Gomes, que cai um pouco mais pela esquerda, e o Ryan como referência, centroavante lá, que está em grande fase. Escobar. Valeu, Camila Barbieri.